Bom, dando prosseguimento ao nosso evento, nós teremos agora a apresentação do artigo Propostas Estratégicas para o Acondicionamento dos Resíduos Sólidos em Barra dos Garças, do Mato Grosso. O pessoal do Mato Grosso fazendo-se presente aqui, o que é muito bacana, né? Eu gostaria de convidar o Olivan, né, e também já antecipadamente transmitir os agradecimentos do evento ao Olivan por compartilhar conosco o artigo e desejar a ele um bom evento. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Eu sou Olivan Rabelo, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Cuiabá, né, cidade universitária. Este artigo ele foi exatamente elaborado juntamente com a discente, né, que eu orientei, junto com outros orientadores, a professora Lisandra e a professora Silviane, e a nossa orientanda, né, elas como orientadoras, foi a Vanessa Meiato, lá da cidade de Barra do Bugres, né? E o curso que ela fez é o curso de especialização em gestão pública na modalidade à distância, ofertado lá na universidade da gente pela Universidade Aberta do Brasil. E o polo de Barra do Bugres que nós temos lá no interior de Mato Grosso. O título da nossa apresentação é a Proposta Estratégica para o Condicionamento dos Resíduos Sólidos em Barra do Bugres, Mato Grosso. E a perspectiva desse artigo é a montagem ou a criação de uma usina de reciclagem, né? É a perspectiva que nós temos com esta abordagem. Aqui tem alguns elementos introdutórios, somente para que a gente situe um pouco a problemática e também o contexto do próprio problema em si, em que o meio ambiente, atualmente, né, ele se encontra no centro das discussões dos mais variados campos do conhecimento. Anteriormente, era a consideração prioritária das áreas ambientais e também da área de saúde, principalmente as ciências biológicas, né, até a década de 70, mais ou menos. E, a partir de então, ele ganha o centro da discussão de vários campos do conhecimento. E, mais recentemente, na questão da gestão, né, como nossa matéria é administração e gestão. Então, a gestão também se preocupa atualmente, e a partir da década de 90 para cá, principalmente a partir dos anos 2000, com a questão ambiental, né? Na discussão da responsabilidade socioambiental e assim por diante. Além disso, a questão do meio ambiente no contexto da gestão e também a sua própria natureza, ela possui a multiplicidade de fontes poluidoras, seja a poluição da água, do ar, solo e assim por diante. Que no nosso caso aqui, que iremos tratar de resíduos sólidos, a poluição se dá nesses três níveis, né? Tanto a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, a poluição da água através da percolação do chorume, né, no caso do aterro sanitário, para os lençóis freáticos, e também do próprio solo, basicamente. O grande dilema que nós temos com relação a essa temática, a esse tema, é a questão do crescimento populacional exacerbado, né, em detrimento da capacidade de suporte dos recursos naturais, que são limitados, obviamente, né? Então, esse é o grande dilema que nós temos nesse contexto. E também outra questão importante é com relação à sociedade de consumo, que nós não temos um consumo sustentável, né? Infelizmente, ele é insustentável. Por recursos escassos, população crescente, de forma exponencial, e assim dá-se e associada a um consumo que é irracional, né? Existe uma racionalidade do nosso consumo. Bem, diante dessas questões anteriores e também o próprio aumento da população, e acompanha com isso o aumento da geração de resíduos sólidos, ou seja, do lixo, propriamente dito, e temos nesse contexto o catador como um agente ambiental, né? Não apenas uma pessoa que está relegada ao silêncio, como muitos os consideram, mas um agente que vai estar retirando do ambiente aquilo que as pessoas tratam como lixo, obviamente. E ele se apropria desse material de forma econômica, mas também automaticamente a isto, a questão ambiental que está associada a essa questão, a esse processo.
O objetivo geral desse estudo, desse artigo que nós fizemos lá, era demonstrar a importância da reciclagem e suas benfeitorias ao meio ambiente, solucionar a problemática do lixão em Barra do Bugres, Mato Grosso. Então lá, obviamente, como está escrito, não é aterro sanitário ainda. Ainda é um lixão, a gente vai ver algumas fotos aqui daqui a pouquinho. E claro que existem todos os impactos ambientais que esse tipo de destinação final de resíduos sólidos oferece, né? E o contexto, o pano de fundo desse processo, como nós estamos trabalhando com gestão pública, uma vez que essas iniciativas aqui colocadas é uma proposta estratégica para a gestão pública, está pautado no ciclo das políticas públicas, em que o primeiro passo desse ciclo é exatamente o planejamento estratégico, né? Desde a formulação da política pública, passando pelo planejamento, a parte de implementação, controle e avaliação. Os objetivos específicos foram exatamente os seguintes: analisar a realidade do município de Barra do Bugres, aí na proposta diagnóstica, né, obviamente, para sugerir possíveis soluções para o lixão. E quem sabe até eliminá-lo, né? Colocá-lo de fato no aterro sanitário. Propor alternativas para melhorar o meio ambiente em relação ao lixo e evidenciar junto aos gestores que o lixo pode gerar renda aos catadores barra-bugrenses. Aqui tem alguns indicadores da cidade, para situá-los com relação a este município. A população total, 31 mil habitantes, de acordo com o IBGE 2010. Em termos de Mato Grosso, como é um estado muito grande, em termos de dimensões territoriais, é um município de porte médio, né? Considerando que a capital tem 550 mil habitantes, então é um município de porte médio em relação aos demais municípios. Não é tão pequeno como o número oferece, né? Proporcionalmente ao estado, ele é um município de porte médio. 90% da população urbana, ela possui água tratada, porém existe um grande desafio em relação ao esgoto, tratamento e destinação final do esgoto, que não é a nossa matéria aqui por enquanto, e com relação à coleta regular do lixo, né? Que ela acontece, mas a destinação final é problemática, conforme serão expostos aqui. Isso é de acordo com o plano municipal de Barra do Bugres, né? A Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, que expõe esses dados para a gente com a nossa população. O IDH varia entre 0,5 e 0,8, um IDH razoavelmente médio, em relação à média do Estado. A economia, ela acompanha a economia do Estado, que é pautada no agronegócio, obviamente, e lá tem uma especificidade por ser uma região sucroalcooleira. Lá existe, inclusive, uma das maiores indústrias de álcool do Brasil. E também a bovinocultura de corte, né? Gado de corte. Aqui está uma foto aérea um pouco deslocada da cidade. Aqui é o Rio Paraguai, que se junta com o Rio Bugres, e ele começa a nascer nessa região, o Rio Paraguai, que chega lá embaixo bem caudaloso, né? Aqui no sudeste, no sul do país. Eles nascem nessa região. A metodologia que nós aplicamos neste estudo foi explicativa, bem pautada na questão bibliográfica, não é uma pesquisa aplicada, ela é bibliográfica em sua essência, também documental. E a abordagem que foi feita foi a abordagem qualitativa, consultando alguns documentos do município, como, por exemplo, um diretor, né, o urbano, e também uma lei complementar de 2006, relacionada à questão dos resíduos sólidos urbanos, obviamente. O nosso referencial teórico, aqui destaquei alguns pontos principais, obviamente, se pautou em trazer a importância do planejamento estratégico governamental, principalmente aplicado na questão da administração pública, uma vez que a proposta estratégica aqui colocada não é de natureza privada, né? Ela tem natureza pautada na questão pública, exatamente. E, de acordo com o DAGNIL 2009, ele afirma que planejar implica em identificar e disponibilizar os meios necessários para a ação, os diversos recursos necessários, poder político, conhecimento, capacidades organizativas, equipamentos e tecnologia e também, mas nem sempre recursos econômicos financeiros. De acordo com a abordagem, então, dentro do ciclo das políticas públicas, né, que um dos primeiros pontos exatamente está verificando as demandas da sociedade, depois a elaboração da política e o próximo passo seria o planejamento, né? Então, esse passo é que nós estamos situando essa proposta estratégica que nós estamos abordando.
exatamente a parte de planejamento estratégico, né, governamental. Uma outra questão que nós também abordamos no referencial foi com relação ao desenvolvimento socioeconômico e sustentável. E aí, conforme a lei 6.938 de 98, né, ali tem um zinho a mais, o seu artigo 2º, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, aqui ele segue com os outros tópicos importantes, e aqui a gente destaca exatamente a questão do desenvolvimento socioambiental, né? Obviamente. E um outro aspecto importante do referencial teórico é referente à própria usina de reciclagem, né? Que nesse caso daqui já é uma parte já documental, específica do município de Barra do Bugres, em que foi exatamente pesquisado no plano diretor do município, que afirma o seguinte: a usina de reciclagem em Barra do Bugres, Mato Grosso, que ainda não existe, obviamente, prevê parcerias com municípios da região e buscar o apoio do Estado em Mato Grosso, e assim por diante. Essa parceria tem como objetivo o desenvolvimento econômico sustentável, que vem com o intuito de melhorar a qualidade de vida da população, ajudando o meio ambiente na diminuição da poluição. Então, nesse sentido, a gente vai exatamente levantar como principal aspecto a não existência dessa usina e a sua necessidade de implantação diante da carência de se tratar os resíduos sólidos daquele município, principalmente da sua destinação final, que era, no caso, um lixão, né? Ainda não é um aterro sanitário. Bem, alguns aspectos dessa forma diagnóstica que nós realizamos no município, que nós levantamos como principais resultados alcançados. Então, primeiro que não existe um programa de coleta seletiva. Então, isso é um problema não somente do município de Barra do Bugres, mas de cerca de 70%, 80% dos municípios brasileiros, de modo geral. Então, no Brasil, os municípios, poucos são os que existem, ou melhor, que detêm essa metodologia de tratar os seus resíduos sólidos, né? De coletar seletivamente seus materiais recicláveis, por exemplo. E que deveria já estar bem avançado nesse processo, porque a Política Nacional agora de Resíduos Sólidos, foi aprovada em 2009, 2010, ela prevê que existe a extinção dos lixões até 2014, que obviamente nós ainda não iremos alcançar, né? A nível de Brasil. Isso é fato. A coleta de resíduos ela é realizada a cada 3 dias no município. Não possui um aterro sanitário, e sim um lixão, ainda é um lixão, que é uma realidade brasileira também. Existe no lixão a presença de catadores, né, para fazer essa separação, a segregação do material reciclável no próprio lixão, que também não é permissível, né, de acordo com as normas de higiene sanitária e assim por diante. O material que não é retirado pelos catadores, ele é queimado, incinerado ao ar livre, né, que é outra tecnologia totalmente defasada, a incineração, e ainda mais desses moldes que não é feita no incinerador, né? Ele é queimado de forma natural, e aí gera mais impactos ainda para o meio ambiente, porque acelera os gases para a atmosfera. Os catadores estão basicamente demandando, né? Estão sensibilizados pela sua formação coletiva em forma de cooperativa. Isso é um fato que foi detectado na pesquisa. Eles têm esse interesse de formar a cooperativa de catadores. E a necessidade de elaboração de um planejamento pautado na atuação estratégica sobre o tema. Nesse caso daqui, capitaneado pela gestão pública local, né? Pelo poder público local, no caso o município de Barra do Bugres. Aqui tem uma foto do aterro sanitário. A gente percebe que é totalmente sem tratamento, né? Extremamente depositado lá nesse lugar. E queimado também, aqui a gente vê já uma parte queimada. Tratamento totalmente fora das normas, né? O catador fazendo seu trabalho, né, obviamente, mesmo de forma totalmente insalubre, sem luvas, sem nada, e no próprio aterro, que é proibido, né, de acordo com as normas sanitárias, sem nenhuma organização coletiva, e nenhuma garantia de direitos trabalhistas, por exemplo. E algumas considerações referentes ao estudo que foi realizado. Bem,
a gente detectou que existe a necessidade de uma condução estratégica na política governamental local, no sentido de atribuir maior valor à questão do lixo, né? Ali eu trocaria até o termo lixo por resíduos sólidos, como é tratado agora, recentemente, pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Porque lixo é uma palavra que é depreciativa por si só. Então, como aqui a gente está dando destinação e dando um outro caráter ao resíduo, então não cabe colocar a palavra lixo em si. Maior apropriação por parte dos catadores sobre a formação de organização autogestionárias, nesse caso, torná-los, digamos, dando empoderamento aos catadores de forma que eles consigam se auto-organizar, né? Nesse sentido aqui, em forma de empreendimento econômico solidário, que é cooperativo. Isso aqui é uma providência que a política pública local poderia estar dando encaminhamento para os catadores, né? Incipiência na conscientização e envolvimento das pessoas e também da própria sociedade civil organizada local, né? Com relação à política ambiental. A gente percebe isso na própria estrutura da organização pública local, de não ter exatamente uma política pública voltada para o meio ambiente, né? Apenas no papel, mas na prática em si não existe. Ela é bastante incipiente. E dá um tratamento estratégico à questão do lixo e inclusão socioprodutiva do catador. Nesse sentido aqui, a sua própria organização, seja via usina de materiais recicláveis, que já vai dar um processo de inclusão do catador. Nesse sentido, também, nesse mesmo contexto, a educação ambiental, muitos também necessitam da própria identidade, também a própria formação cidadã. Muitos não detêm nem documento de identidade, para vocês terem uma ideia, que é uma situação bastante precária, né? A pessoa viver sem uma identificação, sem documento de identidade, pelo menos isso, a gente prevê que o cidadão deveria ter isto, né? A sua própria cidadania no seu próprio exercício como cidadão ou cidadã. E também na parte educativa formal e também na própria parte educativa informal, através da educação ambiental, ou não formal, né? Então, diante desses fatores, a gente tem algumas referências aqui utilizadas, né? E a gente se disponibiliza aqui para algumas perguntas, se for necessário, ou algumas colocações referentes ao tema abordado. Muito obrigado pela atenção.